Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, o professor Carlos aqui, and let's start our class. Vamos iniciar então a nossa aula. Portanto, se organizem aí, tá? Um local tranquilo, um local silencioso e confortável, tá? Pegue todo o seu material para que você possa também realizar todas as atividades que eu vou propor aqui na nossa aula de hoje, tá ok? Bora dar uma olhada então nos nossos objetivos? Hoje nós iremos fazer leitura e interpretação de texto e vamos estudar a estrutura do passado simples. Se recordam que a gente já tinha comentado justamente sobre a questão dos verbos regulares e irregulares, ou seja, foi muito importante que a gente conversasse sobre esses verbos para que então a gente possa entender com mais propriedade a estrutura desse tempo verbal de como de fato ele funciona, tá ok? Bora iniciar então, vamos lá. No nosso warm-up, eu tenho aqui para vocês 3 perguntas, ok? Vamos dar uma olhada em cada uma delas, tá? Farei as traduções devidas aqui, entretanto a resposta em inglês fica aí por conta de vocês. Number 1. What do all these pictures have in common? Na opinião de vocês, o que todas essas imagens que estão aqui têm em comum? Observem. Nós temos um rapaz que parece que como se ele estivesse saindo do trabalho, indo para uma praia. Temos um avião, temos aqui uma pessoa organizando uma mala com um passaporte pronto para viajar. E na última imagem nós temos também uma imagem de uma praia ali bem bonita, tá ok? Number 2. Do you always travel on your vacation? Você sempre viaja nas suas férias? 3. Did you travel on your last vacation? If yes, where did you go? Você viajou nas suas últimas férias? Se sim, para onde que você foi? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos lá. Vamos corrigir então? Seguinte, na número 1, what do all these pictures have in common? Eu tinha perguntado o que todas essas imagens têm em comum. Se vocês colocaram ali vacation, que significa férias, vocês acertaram. Acho que, ou alguma coisa que vocês tenham colocado em torno disso, de acordo com essa ideia, ok? Number 2. Do you always travel on your vacation? Você sempre viaja nas suas férias? Yes, I do. No, I don't. Caso você tenha dado uma resposta completa, é só você repetir o resto da frase, ok? 3. Did you travel on your last vacation? Yes, I did. Sim, eu viajei. Então aqui, ó, pergunta feita com did, tá? É sobre ele que a gente vai conversar hoje, tá? Que a gente utiliza para fazer perguntas no tempo passado. Então a afirmativa seria yes, I did. Caso você não tenha viajado, no, I didn't, tá? Que seria a negativa. Daí a pergunta foi, if yes, se sim, né? Se você tenha viajado,
Where did you go? Para onde você foi, por exemplo. Aqui, where did you go? Para onde você foi? Também, ó, estamos utilizando did justamente porque a pergunta foi feita no passado, tá? Daí, no caso, você precisa conjugar o verbo no passado. Lembra que a gente tinha falado dos verbos irregulares? O verbo go, ele é um verbo irregular. Você precisa jogar para o passado e ele vira went. Ó, I went to Rio de Janeiro. E no, I didn't, se for a resposta negativa, ok? Beleza? Before reading. Eu tenho 3 perguntas aqui sobre algo que a gente conversou na aula anterior. Olha só. Do you remember who we talked about last class? Você se lembra sobre quem nós conversamos na aula passada? 2. Where did he or she travel to? Para onde que ele ou ela, essa pessoa que a gente conversou, viajou? Tá? 3. Did she like the trip? Essa pessoa, ela gostou da viagem? Pensa aí, busca na tua memória sobre quem a gente conversou, daí já volto para corrigir. Vamos lá. Ok, let's check. Bora checar então aqui as nossas respostas. Olha só. Se você se lembra de quem a gente conversou e colocou o nome dela aqui, ó. Yes, Livia, you're right. Você está correto. Foi sobre ela que a gente conversou. E ela viajou, lembra? Ela fez uma viagem. Where did she travel to? Para onde que ela viajou? She traveled to Foz do Iguaçu. Ela viajou para Foz do Iguaçu, ok? 3. Did she like the trip? E ela gostou dessa viagem que ela fez que a gente tinha conversado? Yes, she did. Sim, ela gostou, tá? Sendo assim, pessoal, estamos retomando aquilo que a gente conversou e vamos reler na aula de hoje o texto que a gente tinha conversado também, tá? Eu vou até dar uma lida em inglês novamente, vou dar uma passada sobre ele mais uma vez em português, mas eu tenho certeza que para vocês aqui não vai ser novidade, tá bom? Então acompanha comigo a leitura aqui, vamos lá? My Foz do Iguaçu trip. Last January on my vacation, I visited Foz do Iguaçu. I traveled by plane. It was my first time on a plane, and I loved it. First, I went to Cataratas do Iguaçu. I got there by bus. There, I walked for a few minutes to get to the waterfall. Then, I visited the Parque das Aves. I saw many beautiful birds, and I took some awesome photos. Então, a primeira parte, ela fala mais ou menos assim, ó. No último janeiro, né? Ela viajou em janeiro. Nas minhas férias, eu visitei Foz do Iguaçu, viajei de avião e foi a minha primeira vez em um avião, tá? Eu amei, ela simplesmente adorou. Primeiro, eu fui para as Cataratas do Iguaçu. Cheguei lá de ônibus,
Lá eu andei por alguns minutos até chegar na cascata, né, na cachoeira. Lá eu visitei o Parque das Aves, depois eu visitei o Parque das Aves, eu vi muitos pássaros bonitos e tirei fotos incríveis, ok? So, this is the first part. Essa daqui é a primeira parte do texto, ok? Finally, on my last day, I rented a car and I drove to Argentina. There I had some drinks at the ice bar. I hope to visit Foz again. I liked the city very much. Check some pics I took. Daí ela termina dizendo assim, finalmente, no meu último dia, eu aluguei um carro e dirigi até a Argentina. Lá eu tomei alguns drinks no Ice Bar e eu espero visitar Foz novamente. Eu gostei muito da cidade. Dê uma olhada em algumas fotos que eu tirei, né? É justamente uma estrutura de um blog, né, pessoal, na internet, onde as pessoas normalmente contam sobre determinadas coisas que elas fazem, enfim, e fazem registros como vídeos ou fotos, por exemplo. Ok? Deu para lembrar então? Beleza. Reading for detailed comprehension, eu tenho aqui 3 perguntas sobre o texto. O texto que já é a segunda vez que a gente fala sobre. Number 1. Fill in with the missing words according to the text. Eu quero que vocês preencham as lacunas com palavras do texto que a gente acabou de ler. Tá bom? 2. Did she like to travel by plane? Ela gostou de viajar de avião? Nós já sabemos com certeza a resposta, mas eu quero a resposta em inglês. E número 3. Write in order the places she visited. Busca aí na cabeça de vocês a ordem. Eu quero que vocês escrevam ali a ordem dos lugares que ela visitou, ok? Já volto para corrigir. Vamos corrigir então aqui a nossa interpretação? Bora lá, olha só. Lívia, na número 1 eu tinha pedido para vocês poderem completar, né? Letra A. Lívia traveled to Foz do Iguaçu last January. Ou seja, foi quando ela viajou, tá? B. She traveled by plane. Ela viajou de avião. Só foca aqui, tá, pessoal? By é a preposição que a gente utiliza para antes de meio de transporte, ok? 2. Did she like to travel by plane? Ela gostou de viajar de avião? Yes, she did. Sim, ela gostou. Resposta curta. 3. Write in order the places she visited. Eu pedi para que vocês escrevessem na ordem os lugares que ela visitou lá. First, Cataratas do Iguaçu. Second, Parque das Aves. And the third, the Ice Bar. E finalmente o Ice Bar na Argentina. Ok? Great. Let's move on. Bora seguir. Deixa eu conversar agora um pouco com vocês sobre a questão do passado simples.
Então vamos observar aqui, olha só. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Quando a gente for formar alguma pergunta, a gente precisa utilizar o auxiliar did, tá? Então no presente a gente usa o do e o does e no passado a gente utiliza o did. É o verbo auxiliar que vem justamente antes do sujeito na frase, quando você tem uma pergunta, tá ok? Vale ressaltar que ele, no final das contas, não vai ter nenhuma tradução. A única função desse verbo auxiliar é de me mostrar que o verbo da frase será conjugado no passado. Então o verbo está em azul aqui, ó, travel, que significa viajar. Por causa do did, você vai traduzir viajou, tá? E não viajará ou viajaria ou qualquer outra coisa. Não, o did a gente utiliza exclusivamente para passado. Então, de novo, o sujeito da minha frase está aqui, ó, o she, e ele vem sempre antes do sujeito na hora da pergunta. Então vejam aqui, ó. Did she travel by plane? Ela viajou de avião? Yes, she did. No, she didn't. Caso você opte por uma resposta curta, short answer. Yes, she did. No, she didn't. Agora, para uma resposta completa, você, na afirmativa, não usa o did, tá? Você conjuga o verbo no passado. Lembra que a gente falou dos verbos regulares? É o caso aqui do verbo travel. Um verbo regular, basta você colocar o ed. Yes, she traveled by plane. Sim, ela viajou de avião, tá? Então, na afirmativa completa, não coloca o did e conjuga o verbo no passado. Daí tem que estar com os verbos bem aí na cabeça, tá ok? No caso do verbo travel, é um verbo regular. Agora, se for uma resposta negativa, no, she didn't travel by plane. Não, ela não viajou de avião. Nesse caso aqui na negativa, você coloca o auxiliar na negativa didn't e mantém o verbo na forma base. Nada de colocar ele no passado, tá bom? Só vai acontecer isso de você conjugá-lo no passado quando for afirmativa. Na negativa não, porque o didn't já vai fazer isso com ele, ok? Second example. Bora ver o segundo exemplo. Did she take awesome photos? Ela tirou fotos incríveis? Yes, she did. No, she didn't. Se for uma short answer, uma resposta curta. Resposta completa, afirmativa. Yes, she took awesome pictures. Repare que aqui eu coloquei o took, tá? Justamente porque o passado do take é took. Aqui nós temos um verbo irregular. Então repare que cada um vai ter o seu, lembra? Tá? Não tem uma regra específica. E se for negativa, no, she didn't take awesome photos, awesome pictures. Pictures e photos são sinônimos, ok? No, she didn't take. No caso aqui, como eu estou usando didn't, né, você mantém o verbo na forma base, ok? Deu para entender? Bora seguir então. Choose the right alternative. Eu tenho duas perguntas e eu quero que você escolha aqui a alternativa correta. São perguntas sobre a Lívia, ok? Escolham aqui A ou B. Coloca no teu caderno aí, já volto para corrigir.
Vamos corrigir então, pessoal? Vamos lá. Tanto na número 1 quanto na número 2 é o seguinte, ó. Aqui estão aparecendo em vermelho as respostas, tá ok? Então, na número 1 é a letra B e a número 2 é a letra A, mas vamos ver o porquê. Number 1. Did Olivia rent a car to go to Argentina? Olivia alugou um carro para ir para a Argentina? Yes, she rented a car to go to Argentina. Aqui, pessoal, a letra B é correta porque como eu tenho uma resposta afirmativa, eu preciso conjugar o verbo no passado. Então, o passado do rent é rented. É um verbo regular, tá bom? E número 2. Did she have some drinks at the ice bar? Ela tomou alguns drinks lá no ice bar? Yes, she had some drinks. No caso aqui, o verbo have, ele é um verbo irregular. A forma de passado dele é com had, tá ok? Por que não poderia ser a letra B? Se você está dando uma resposta negativa, você coloca o didn't. Beleza, até aí tudo bem. Só que daí não pode esquecer de que o verbo você precisa mantê-lo na forma base. Você não pode conjugá-lo para o passado, tá bom? Vamos praticar mais um pouco aqui, ó. Temos o nosso quiz. Mais 2 perguntinhas para que vocês leiam com calma, sem a minha interferência agora. E marquem aí a resposta correta e a gente já corrige, ok? Vamos lá. Vamos corrigir o nosso quiz. Number 1. Did you buy a new car to travel? Você comprou um carro novo para viajar? No, I didn't buy a new car to travel. Não pode ser a letra A, gente, porque bought é o passado do verbo buy. Beleza, porque é um verbo irregular. Só que se você vai dar a resposta negativa, você precisa manter o verbo na forma base. Não pode conjugá-lo para o passado. Número 2. Did you see that movie? Você viu aquele filme? Yes, I saw it. Aqui não pode ser a letra B, porque se é uma resposta afirmativa, conjuga o verbo no passado. E no caso aqui, o passado do verbo see é saw, ok? Beleza? Eu vou parando por aqui, hein? O que a gente viu hoje? Nós fizemos uma interpretação e conversamos um pouco sobre as regras do passado simples, tá ok? Referências da nossa aula. E a gente encerra aqui, ó. Opa, tela azul aqui, ok? Obrigado aí pela atenção de vocês, tá ok? Qualquer dúvida aí, conversem com o professor de vocês, não deixem nenhuma dúvida acumular. Bye bye, see you next class.